Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Veredas irmãs, amados irmãos, nós estamos nos preparando para a Santa Quaresma e nesse primeiro dia que a igreja celebra de roxo, lembrando a todos nós da penitência, da conversão, a igreja já nos convoca para o combate espiritual, para que possamos um dia conquistar o céu. Nas duas leituras da Santa Missa, nós temos uma única ideia, a ideia do combate espiritual. Nas duas leituras é interessante a gente notar, a gente vê 3 pontos principais: um chamado, uma convocação, uma tarefa a ser cumprida, um desafio a ser cumprido, e depois no final nós temos a recompensa. Na primeira leitura, São Paulo fala da corrida, aqueles que são convocados para correr, e no final da corrida, aquele que correr mais, aquele que se esforçou, ele vai receber o prêmio. E na segunda leitura nós temos esta mesma ideia, existe um chamado, uma convocação pelo pai de família, existe um trabalho na vinha e no final do dia tem a recompensa, tem o salário. Ou seja, uma convocação, uma tarefa e uma recompensa. Isso acontece também na nossa vida espiritual, aplicando na nossa vida, amados irmãos, nós somos também convocados por Deus para esta luta de cada dia, para conquistarmos o céu, para termos depois a nossa recompensa no céu. O nosso chamado, a nossa vocação acontece no dia do nosso santo batismo. Ali todos nós, cristãos, nós somos convocados, chamados para a luta espiritual. Mas é preciso continuar, não basta ser só chamado, convocado, escolhido, mas é preciso travar o combate espiritual, é preciso lutar, é preciso guardar a graça batismal, a graça que a gente recebe no batismo, para que a gente possa encontrar o nosso prêmio lá no final. É muito triste quando a gente percebe na igreja que existe uma ideia de superstição em volta do sacramento do batismo. Aquelas pessoas, aquela família que traz a sua criança para ser batizada, e depois a gente olha para a igreja, para os bancos da igreja, cadê aquela criança que foi batizada? Cadê aquele pai de família, aquela mãe? Cadê aquela madrinha, aquele padrinho da criança? Não basta ser só batizado. Eu batizei, agora eu não preciso mais ir na igreja, eu não preciso dos sacramentos, eu não preciso de vida espiritual, eu não preciso de luta. Isso é uma ignorância muito grande, é uma ilusão muito grande, porque não basta ser só convocado. É preciso cumprir a tarefa, é preciso lutar, é preciso travar um combate espiritual para que lá na frente a gente possa receber a nossa recompensa. São Paulo faz questão de lembrar da história dos nossos primeiros pais, o povo hebreu, aquele povo hebreu que saiu da escravidão do Egito e já ia para a terra prometida, mas muitas pessoas morreram no deserto, esqueceram de Deus, deram as costas para Deus, e todos tinham tudo, todos, aquele povo hebreu tinha a nuvem que guiava, tinha Moisés, tinha a água que Deus fez brotar da rocha, tinha o alimento que era o maná, mas quantas pessoas começaram a murmurar contra Deus? Quantas pessoas começaram a dar as costas contra Deus? Começaram a lembrar da cebola do Egito, a famosa cebola do Egito. Quantas pessoas são batizadas, elas começam a vida espiritual, mas depois volta tudo de novo, perde tudo, perde aquela graça. Mas e a cebola do Egito? E aquele pecado, aquela vida que eu vivia antes, aí volta tudo de novo. Essa pessoa se perde no deserto, daquele povo que saiu da escravidão do Egito. Somente Caleb e Josué, os dois entraram na terra prometida. Nem Moisés entrou, porque no deserto ele duvidou da palavra do Senhor. Deus mandou bater na rocha, e ele bateu várias vezes, escandalizou o povo, desobedecendo a Deus,
e ele morreu antes, ele contemplou a terra prometida, mas não entrou. Evidentemente que entraram muitas pessoas que foram nascendo no deserto, mas daquele primeiro povo somente Calebe e Josué. Ou seja, amados irmãos, não basta ser só batizado, é preciso perseverar, é preciso travar um combate espiritual, uma luta espiritual, para que possamos conquistar o céu. São Paulo hoje fala de uma coroa corruptível. Quantas pessoas buscam uma coroa corruptível, que vai acabar, né? A gente olha para hoje, esse mundo de hoje, tantas academias, cada esquina das ruas tem uma academia. Eu não sou contra fazer exercício físico, mas quantas pessoas gastam o seu tempo, não é, com academia, gasta dinheiro e se esforça, faz penitência, não é, tirando alguns alimentos, comendo só alguns alimentos. Aí a gente faz a pergunta, mas o que eu faço para conquistar o céu? O que eu faço para conquistar o céu? Quais são as minhas lutas? Não é, se eu gasto meu tempo para ter um corpo bonito, saudável, para emagrecer, qual o meu tempo que eu gasto para conquistar o céu? Não é, qual o valor que eu dou à minha salvação? Porque o meu corpo pode ser até que esteja bonito, mas vai apodrecer um dia, vai ficar tudo aqui na terra, mas é a minha alma que é imortal, a minha salvação. O que eu faço para conquistar a vida eterna? Quais são as minhas lutas? Qual o tempo que eu gasto, né, para que eu possa me livrar dos vícios, dos pecados, para que eu possa conquistar o céu? O que eu estou fazendo para conquistar o céu? É certo que existe um prêmio, existe uma recompensa, mas para aqueles que estão dispostos a conquistar, para aqueles que estão lutando. É assim sempre na vida, amados irmãos. Quando você quer uma casa nova, um carro novo, um emprego, você tem que estudar, você tem que dar duro, né? Talvez estudar 8, 10 anos para conseguir aquele emprego, aquela casa. Não é diferente o céu, né? Não basta ser só batizado e cruzar os braços. Não, agora não preciso fazer mais nada que estou salvo. Não, muito pelo contrário, nós precisamos lutar. Nós precisamos travar um combate espiritual. É evidente que Deus é justo, Ele vai nos dar a recompensa lá na frente, mas não existe vitória para aquele que não luta, não existe recompensa para aquele que não trabalhou. Hoje o Evangelho fala da vinha do Senhor, não existe o salário para aquele que foi convocado e não trabalhou, aquele que não quis trabalhar. Portanto, o céu deve ser conquistado, não é, com a nossa correspondência à graça, que possamos, não é, ter esta graça, lutar por uma coroa incorruptível, uma coroa que não vai passar, que não vai acabar, que não vai passar. Portanto, o nosso combate espiritual, como nos fala São Paulo, não é um combate em vão, não é, é um combate, mas um combate para conquistar o céu. Às vezes a gente vê tantas pessoas, como eu falei, lutando, né, combatendo, e nem sabe por que estão lutando, para manter talvez só o físico, mas o nosso combate espiritual a gente sabe, é o céu, é a posse de Deus no céu. Portanto, amados irmãos, lutemos. Vamos aprender do próprio São Paulo, que escreveu essa leitura hoje, não é? Ele já perto do final da sua vida, ele que dizia: combati o bom combate, não é? Terminei a minha carreira, guardei a fé, agora eu estou esperando a minha coroa, não é? A minha recompensa. Que possamos travar esse bom combate. Não é um combate em vão, mas é um combate ótimo, porque vamos conquistar o céu, não é? Portanto, que tenhamos esta graça, vamos aprender esta lição, não é? E procurar em nosso coração. Depois vamos entrar na quaresma. O que eu devo fazer? Quais os meus combates? Quais as minhas lutas? Qual o meu plano espiritual para que eu possa conquistar o céu? Para que eu possa não desperdiçar as graças, como também fala São Paulo: a graça em mim não foi em vão, né? Eu não desperdicei, não joguei fora aquela graça, aquela convocação que eu recebi no santo batismo. Possamos ter essa intenção, lutar sempre pelo céu, pela nossa salvação, para que possamos um dia receber também a nossa coroa incorruptível no céu. Amém. Cantemos com firmeza e convicção a nossa profissão de fé.